Bom dia, primeiro ano! Sejam todos bem-vindos a mais um dia de aula. Mas antes de começar a nossa aula, temos que fazer o quê? Quem lembra? Todos os dias nós temos que fazer a nossa oração de falar com o Papai do Céu. Vamos lá? Juntei as mãozinhas, abaixei minha cabeça e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos, Deus, pelo ar que respiramos, pela nossa saúde, que o Senhor venha abençoar cada dia mais cada um de nós, Deus. Fique conosco, com a nossa família, nos livrando de todo mal. Abençoe desde já esta aula, que tudo ocorra bem, que eu preste bem atenção em tudo e aprenda. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. E agora nós vamos fazer a nossa chamada. Vamos lá? Ana Isabela Martins dos Santos, Débora Letícia dos Santos Santana, Emanuel Davi Oliveira Souza, Enzo Francisco Lima do Nascimento, Guilherme Martins dos Santos, Enzo de Menezes Lima, Isaac Santiago de Oliveira, José Eduardo Araújo Ferreira, Lara Colares de Oliveira, Leilane de Oliveira Lima, Lohane Maquiné Dias, Luan Adriel Souza Santana, Luan Pietro Silva Oliveira, Renan Guilherme Gonçalves Guedes, André Geraldo Nogueira, Sara Gabriele da Silva Maciel Macedo. Todos aí? Então vamos lá, crianças. Agora nós vamos lembrar do nosso versículo, tá bom? Nosso versículo da semana. Vamos lá? E fez Noé conforme tudo que Deus lhe ordenou. Gênesis 7, 5. Vamos lá? E fez Noé conforme tudo o que Deus lhe ordenou. Gênesis 7, 5. Esse é nosso versículo dessa semana. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos começar a nossa aula de hoje. E hoje nós vamos começar com a aula de língua portuguesa. Vocês vão abrir o livro de vocês da página 19 até a página 22, tá bom? E aqui na página 19 nós vamos falar sobre relato. Quem aí pesquisou em casa a história do seu nome, né? Qual é a história do seu nome? Qual é a origem do seu nome? Quem pesquisou a história do seu nome vai entender que a história do seu nome é um relato, é um tipo de relato. Então, relatar é contar algo que aconteceu, não é verdade? Então, a história do seu nome foi algo que aconteceu. Isso aí já se chama relato, né? Agora eu quero relatar outra coisa que aconteceu. Ah, aconteceu alguma coisa no meu fim de semana, eu brinquei disso, daquilo. Aí cheguei na escola e eu vou relatar, vou fazer outro relato. Eu vou relatar a história que aconteceu no meu final de semana. Isso também é um relato, tá bom? Tudo quanto é história pode ser um relato. Eu vou relatar, eu vou contar aquilo que aconteceu. Então isso se chama relato. E aqui na página 19, você vai contar novamente a história do seu nome aí em casa com a sua família e vai preencher aqui embaixo o que foi legal, tá bom? E o que não foi legal, certo? Entenderam o que é relato? Sim, né? Agora aqui na página 20 nós vamos lembrar do que nós já estudamos até aqui, tá bom? Vamos lá. Agora eu sei. A comunicação pode acontecer por meio de expressões, gestos e símbolos. Vocês lembram? Expressões, os gestos, né? Os gestos que a professora fez. E os símbolos, que são as imagens, né? Que a gente pode fazer a leitura de imagens. E também aprendi que as letras podem ser maiúsculas e podem ser minúsculas e de imprensa e cursiva. As maiúsculas são aquelas letras que nós utilizamos mais para escrever no início de cada palavra, quando nomes são próprios, ou seja, nome de pessoas, né? Países, tudo vai começar com a inicial maiúscula. E também aprendi sobre a letra de imprensa e cursiva, né?
Quem lembra da letrinha de imprensa? A que mais vem nos livros, né, crianças? Sua letra de imprensa. E a cursiva é a letra da mão, é a letra que vocês vão mais utilizar para escrever. Também aprendemos que as letras são símbolos, porque elas representam sons. E elas fazem parte do nosso alfabeto. Todas as letrinhas transmitem som ao falarmos ela, tá bom? Usamos a letra de imprensa quando digitamos a letra cursiva e quando escrevemos à mão, certo? Agora que eu já sei o que é relato e já lembrei de tudo que eu já estudei até aqui, nós vamos estudar agora que tudo tem nome, né? Tudo ao nosso redor tem nome. Eu tenho nome, você aí em casa tem um nome, né? Os objetos da sua casa, cadeira, mesa, geladeira, fogão, tudo ao nosso redor tem nome. Então vamos identificar o nome de alguns objetos aqui na sala de aula? Vamos lá comigo aqui, ó. Vamos apagar aqui para poder eu e você escrevermos aqui alguns nomes de alguns objetos aqui da sua sala de aula, tá bom? Vamos lá? A professora Lucilene separou alguns objetos aqui. Vamos lá? Que objeto é esse aqui, crianças? Isso é uma cola. Esse aqui é o nome cola, é o que vocês mais utilizam no material escolar, né? Vamos escrever esse nome na lousa? Cola. Vamos lá? A primeira letrinha, C. Qual é a segunda? Có. Ó. C e o O tem o som de có. E agora eu quero escrever o Lá. Vou pegar a letra L com a vogal A. Agora vamos ler, ó. C e o O dá o som de có. O L com A, Lá. Cola. O nome da nossa cola. Agora vamos a mais um. Vamos lá? Quem lembra? Essa é a nossa Bíblia. Vamos escrever Bíblia. Vamos lá. B, I, Bi. Agora eu quero fazer o Bli. Pega a letrinha B de novo, só que agora eu vou colocar aqui a letrinha L, I, Bibli, A, Bíblia. E aqui o acentinho agudo, tá, crianças? Porque vai dar força na primeira sílaba, no bi, tá? Bíblia, Bíblia. Mais um objeto aqui, ó. Isso aqui que vocês vão utilizar bastante também aqui na sala de aula. É uma régua. Vamos escrever o nome da régua? Qual é a primeira letra de régua, primeiro ano? Régua. Letrinha R. Ré. Tem o som da vogal E. Ré. E é forte, então eu vou colocar o acentinho agudo aqui, ó. Régua. Guá vai ser formado por essas letras, ó. G, U, A. Agora sim, ó. Régua. R com E, Ré. O G, U e o A é Guá. Régua. Estão entendendo? Vamos lá, mais um objeto. Isso aqui é um livro. Vamos escrever o nome do livro? Vamos lá? Li, li. Tem um som de que letra? L. Então, eu vou colocar aqui a letrinha L e a vogal I. L, U, I, li. Agora eu vou pegar, para fazer o vró, eu vou pegar a letrinha V. Aí daqui eu já vou fazer o R e a vogal O. L, U, I, li. O V, o R e o O eu vou ler como vró. Livro. Livro. Agora, mais um objeto, crianças. Vamos lá? Uma caneta. Vamos escrever caneta. Vamos lá? K.
K. Qual é a primeira letra de caneta? Isso, C. Para formar o K, ele tem que se unir a uma vogal. Vogal A. K. Agora NE. N. E. E o tá. T. Com A. Vamos lá. C e o A dá o som de K. O N e o E, né. O T e o A, tá. Caneta. Muito bem. Agora aqui eu tenho uma caixa. Vamos escrever o nome da caixa? Vamos lá? Caixa. Cai. Eu tenho aqui, ó, a letra C de novo. Agora eu vou pegar aquela junção que a professora ensinou. O ai. Ai, que é a vogal A com I, ó. C com ai, cai. Agora eu quero fazer o chá. Vou pegar aqui a letrinha X com a vogal A. C com o ai, cai. X com A, chá. Caixa. Estão entendendo? Vamos lá, crianças. Vamos agora escrever o nome de mais um objeto, tá? Isso aqui é um copo. Vamos escrever copo. Có. Qual é a primeira letra de copo, em primeiro ano? Isso, letrinha C. Vamos colocar o C, mas ele acompanha uma vogal, ó, olha o som. Có. Có. É a vogal O. Isso, então o C vai se unir à vogal O e vai transmitir um som. Có. Agora eu quero fazer o pó. Pó. P. Qual é a outra vogal? Pó. Ó. Pronto, ó. C com O tem um som de có e o P com O, pó. Copo. Entenderam como tudo que existe ao nosso redor tem nome? Perfeito. Então vocês vão estudar em casa essas palavras aqui que a professora escreveu, as que estão no livro de vocês, tá bom? Tudo está no livro de vocês. E não saiam daí que a professora vai já vir com a nossa aula de matemática, tá bom? Até mais. Agora vamos estudar em matemática sobre o número zero e sobre a dezena. Me acompanhe aí no livro de vocês, ó. Nós vamos estudar da página 15 até a página 18, tá? E aqui nessa página, vamos falar do número zero. Vou ler aqui para vocês uma troca de ideias, tá bom? Luciana levou 4 cachorrinhos a uma feira de adoção de animais. Quantos cachorrinhos Luciana levou? 4, né? Muito bem. Ao final do dia, todos os cachorrinhos haviam sido adotados. Quando chegou o final do dia, todo mundo levou um cachorrinho dela, né? E adotaram eles. Desenhe como ficou o cesto depois que os cachorrinhos foram levados. Vocês vão desenhar aqui. Como é que vai ficar esse cesto se todos levaram? Vai ficar vazio, né? Então, ó, aqui você vai desenhar o cesto e ele vai ficar vazio. Ou seja, ficou zero, né? O zero representa que ficou vazio. Então, para indicar que não existe quantidade, nós usamos o número zero, representado pelo símbolo assim, ó. Zero. Toda vez que você for utilizar o número zero, significa que não tem nada, não tem nenhuma quantidade. Certo? Vamos agora aqui na página 16. Aqui vocês vão completar os quadros a seguir com os números e desenhar os giz de ceras que estão faltando. Vou mostrar aqui para vocês, crianças, uma caixinha de giz de cera. Aqui, ó, vamos observar que está igual o cesto lá do cachorrinho, quando foram todos adotados. Não tem nada. Se não tem nada aqui dentro, qual é o número que representa quando não tem nada? Eu acabei de explicar, o número zero. Esse número aqui. Aí a professora vai escrever aqui do lado o nome dele, ó. Z com E, Zé. R com O, Ró. Zero.
E agora, eu vou colocar aqui, quantos giz de cera? 1. E como é representado 1? Aqui, ó. 1. E o nome do 1? U, M. 1. E agora, vamos contar aqui comigo. 2. 2. E escrever o nome do 2. Quem sabe qual é a primeira letra de 2? D, né? 2. 2. E agora, vamos contar aqui. Aí você vai fazendo, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui vamos chegar até o 10, tá? Aí no livro de vocês vão escrevendo o nome e a escrita por extenso, e o nome dele, tá bom? Depois do 2 vai vir o 3. Qual é a primeira letra de 3? T. T, R, E, o S e o acento aqui, ó, circunflexo, tá? 3. E depois, 4. 4 começa com a letra Q. Quá. Q, U, A. Quá. T, R, O, TRO. 4. E agora, 5. E o nome dele? 5 começa com C, tá? O C, o I e o N. Sim. E o C e o O. CO. 5. Depois, número 6, que começa com a letra S. Aí você vai escrever 6. Depois, 7. S, E, T, E. Depois, 8. 8. Depois, 9. 9. N-O-V-E. E a professora falou do 10 também, não foi na contagem? Então, você vai fazer do 10 também aqui, tá bom? Vamos lembrar? 10 começa com D, tá? D, vogal E e o Z. 10. E assim você vai escrever no seu livro o número e o nome dele, tá bom? Agora vamos falar sobre a dezena. Vocês lembram que a professora contou os gizes de cera até chegar em 10? Então, a dezena nós vamos contar assim. A partir de 10 unidades, nós vamos formar uma dezena. Vamos fazer aqui junto com a professora aqui na lousa? Vamos lá? A professora tem aqui alguns palitos de picolé. Nós vamos colocar de uma em uma unidade, tá, crianças? Vamos lá. Cada palito desse daqui eu vou contar como uma unidade, ó. Uma unidade. 2 unidades. 3 unidades. 4 unidades. 5 unidades. Vamos contando aí. 6 unidades. 7 unidades. 8 unidades. Até aqui eu conto assim, ó. 9 unidades. Chegamos no 10. Quando eu chego em 10 unidades, eu vou formar uma dezena. Então, a dezena, criança, é formada por 10 unidades, tá? Quando eu chegar em 10 aqui palitos, opa, formei uma dezena. Então, aqui eu tenho uma dezena. Mas se a professora colocar mais alguns palitos de picolé ali na lousa, vamos ver como vai ficar. Vamos lá? Agora, 11,
12, continuando, paramos no 10, né? 11, 12, 13. E agora? Como vai ficar essa leitura aí da dezena? Vamos contar de novo. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades, 8 unidades, 9 unidades, 10 unidades. Cheguei em 10, eu formo uma dezena. Então, aqui eu vou contar uma dezena até chegar aqui. E agora eu vou contar os azuis que estão soltos, de um por um. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Então, aqui eu tenho uma dezena, que é 10 até aqui. E quantas unidades de azul? 3 unidades. Então, eu vou colocar assim, ó. Eu tenho 10, que representa uma dezena. E aqui a professora colocou mais 3 palitos de picolés azul. Como não chegou em 10 palitos ainda aqui, ó, não pode ser dezena. São 3 unidades, ó. Uma dezena e 3 unidades. Entenderam? Uma dezena e 3 unidades, tá bom? Lembre que para poder ser uma dezena, eu tenho que ter 10 unidades daqui, tá bom? Aí aqui a professora contou 10 palitos vermelhos, formou uma dezena. E mais 3 unidades de azul, 3 unidades, tá bom? Só é dezena a partir quando chega em 10. Se eu cheguei em 10, eu já formo uma dezena. Se tivesse mais 10 palitos aqui, mais 10, ia ser o quê? Quantas dezenas? 2, né? Ia ser 2 dezenas, ó. Tenho 3 azuis aqui. Vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu tivesse mais esses aqui no quadro, crianças, eu ia contar. Até chegar aqui, ia ser 10, né? Aí já ia formar uma dezena. Quando começasse aqui no azul, até chegar no último azul que a professora contou, ia ser mais 10. Então, já ia ser 2 dezenas, tá? Então, a dezena a gente conta de 10 em 10 unidades. Agora, aqui em cima, a professora desenhou algumas bolas. Vamos contar quantas bolas tem aqui? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 bolas. E a pergunta é: eu tenho mais ou menos que uma dezena aí? Lembrem que uma dezena começa a partir de 10. E nós contamos 10 até aqui, ó. E quantas bolinhas sobraram aqui? 2 unidades. Então, eu tenho até aqui 10. Então, eu tenho uma dezena e 2 unidades. Então, eu tenho o quê? Mais que uma dezena, né? Eu tenho mais, ó. Eu tenho uma dezena e 2 unidades, tá bom? Entenderam? Não esqueçam, tá, crianças, de realizar a atividade no livro, tá bom? E qualquer dúvida eu estarei aqui para esclarecer. E eu vou lembrar agora das páginas do livro. Vamos lá? Português vai da página 19 até a 22. Matemática vai da 15 até a 18, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e entendido. Estudem mais em casa, no livro de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã.